E naquela profecia nós vemos, alguns estudiosos dizem que naquela profecia nós vemos algumas referências sobre este adversário ao exaltar-se. Diz a Bíblia no capítulo 14 que ele disse em seu coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu nome. Estarei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas aqui no capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, nós vemos que este capítulo ele é dividido pelo menos em 3 partes. A primeira parte fala de uma profecia contra o rei de Tiro. A cidade de Tiro era uma cidade rica e próspera. Toda a sua riqueza, toda a sua prosperidade era proveniente de suas explorações contra as nações vizinhas. O centro daquela cidade era um centro de idolatria religiosa e também era um centro de imoralidade sexual. E o rei daquela cidade, o rei daquela época, considerava-se um rei muito sábio, poderoso e rico. E ele exaltou a si mesmo, a ponto de se achar um Deus. Deus então usa o profeta Ezequiel, trazendo uma profecia contra aquele rei, uma profecia de juízo, dizendo que ele não era um Deus, e que ele era apenas um homem mortal, e que ele desceria a cova. Neste capítulo nós vemos também uma grande lamentação sobre a glória daquele rei, sobre uma glória corrompida pelo pecado. Nós vemos também a terceira divisão, uma profecia contra Sidom. Mas do versículo 11 ao versículo 19, nós vemos alguns versículos que, segundo os estudiosos, dizem que faz referência à queda de Satanás. Faz uma referência ao seu pecado. O pecado de Satanás foi o seu orgulho, por se achar uma criatura muito bela, muito formosa, muito sábia. Ele exaltou a si mesmo por causa dos seus talentos, de sua beleza, de sua sabedoria, e por causa de tudo isso. Ele se orgulhou a ponto de se achar que tudo aquilo que ele tinha era proveniente dele, e ele achou que poderia tomar o trono de Deus, assumindo o lugar de Deus, ou sendo semelhante ao próprio Deus. Então nós vemos aqui Deus usando o profeta Ezequiel para mostrar algumas características do profeta, algumas características do rei de Tiro, para mostrar algumas características daquele rei e ilustrar quem é o nosso adversário, que é muito conhecido também antigamente como Lúcifer, que quer dizer luz, resplendor, o filho da alva.
Meus amados irmãos, a rebelião de Satanás contra Deus fez com que ele perdesse grandes coisas. E uma das grandes coisas que eu quero destacar, a primeira coisa que ele perdeu foi o céu, a cidadania do céu. Ele morava no céu, ele habitava no céu, ele era um cidadão do céu, vivia constantemente na presença de Deus, mas devido ao seu pecado, devido à sua rebelião, ele agora perdeu essa cidadania, ele agora perdeu o céu, perdeu de habitar, de continuar habitando no céu, na glória, nas moradas celestiais. Mas pregador, então, o que você quer dizer com essa primeira parte da mensagem? A primeira coisa que eu quero dizer é que Satanás perdeu o céu devido à sua desobediência, mas através do sangue vicário de Cristo na cruz do Calvário, a igreja ganhou o céu, tem como céu a sua morada celestial. Jesus uma certa vez disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então a nossa morada, a nossa habitação futura vai ser no céu. Uma certa vez Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele disse que a nossa morada é o céu.